Oi, meus queridos! Tô gravando esse primeiro vídeo aqui para dar uma contextualizada na ideia do canal. Porque quem me conhece sabe que eu sou dentista, atuo e trabalho como dentista há 10 anos. E resolvi criar esse canal nesse momento específico que a gente está vivendo. Estamos passando aí por essa pandemia. Já aqui em Santa Catarina já passamos da fase da quarentena, então já voltamos a trabalhar, mas eu percebo que as pessoas ainda estão um pouquinho perdidas, sem saber o que está acontecendo. E percebo também que quem já fez o dever de casa, quem já vinha trabalhando essa parte do amor próprio, do autocuidado, do autoconhecimento, entendendo que existe alguma coisa além daquilo que a nossa realidade social que a gente vive, do piloto automático, as pessoas que já vêm olhando para esse outro lado estão enfrentando muito melhor tudo isso. O que eu vejo? Que esse caminho que a sociedade estava trilhando, meio que no piloto automático, vivendo essa matrix, essa virada de chave que o coronavírus vai fazer, eu acredito que vai ser muito importante e talvez positivo para a evolução da nossa humanidade terrena. O que acontece é que nós vivemos num piloto automático há muitos anos. Se a gente voltar na história, a gente vai lembrar que na época dos reis sempre havia uns sábios e a sociedade se organizava de certa forma, de acordo com aquilo que os reis mandavam. Só que aqueles reis, eles faziam as leis serem cumpridas, mas eles não tomavam a decisão por si próprio. Eles sempre paravam, de certa forma se internalizavam, olhavam para dentro, tinham os sábios ao seu redor que opinavam. E de certa forma, quando a nossa sociedade ocidental começou a ser formada, houve esse rompimento com o lado espiritual, com o lado de olhar para dentro. E a gente vem vivendo nesse mundo na busca do material, viemos vivendo mais na busca do ter e esquecendo um pouco do ser. E para quem vive nesse contexto social de esqueceu do porquê veio para esse planeta, esqueceu do seu propósito de vida, esqueceu do que está fazendo aqui, esqueceu de quem é e o porquê dessa existência, tá sendo um pouquinho mais difícil encarar isso tudo e entender isso tudo. Quando a gente entende quem somos e o que estamos fazendo nesse planeta Terra, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e a gente sai um pouquinho desse papel de vítima das circunstâncias e entende que a gente pode criar a nossa realidade, que a gente pode guiar a nossa vida para onde a gente quer ir. Mas espera aí, Michele, como que tu vai me dizer que a gente pode guiar a nossa vida para onde a gente quer ir, justamente no meio de uma pandemia em que todo mundo teve que seguir as regras daquilo que foi imposto? De repente eu perdi a minha liberdade, de repente eu tinha meu negócio que teve que fechar as portas. Como que tu vem me falar de liberdade? Como que tu vem me dizer que eu posso criar a minha vida no momento que eu tô mais me sentindo vítima e com menos poder de decidir o que eu quero pra minha vida? Tais louca? Então, quero desmistificar um pouco tudo isso. E por isso eu criei esse canal justamente com esse nome específico que chama Rasgando o Véu. Quero ajudar as pessoas a rasgar o véu da ilusão e entender que existe um por trás das cenas, que as coisas não são assim tão aleatórias e nem tão ao acaso. Será que tudo isso está acontecendo por acaso? Será que o planeta Terra foi criado ao acaso? E será que a gente está aqui na Terra ao acaso? Vivendo justamente tudo isso nesse momento? E para quem acredita
em reencarnação, escolhemos estar vivendo esse momento presente porque essas pessoas já têm uma noção do que está acontecendo, mas existe muito mais. O contexto é muito grande e a minha vertente de estudos, ela se divide em 3 eixos. Eu venho estudando o que está atrás, no behind the scenes, por trás das cenas, nos bastidores da vida, há mais de 10 anos. E a minha vertente de estudos foi, número 1, pelo lado do espiritualismo, e não falo de espiritismo, falo de espiritualismo, que é diferente, entendendo que existem vidas em outras dimensões, que não a nossa, mas que também influenciam no nosso dia a dia, e fenômenos que eu vivenciei durante a minha infância não se explicariam caso eu não acreditasse que existem pessoas vivendo em outros planos, né? Não de carne e osso, mas sim vida, né? Então acredito no espiritualismo, acredito nas leis universais, e isso a física quântica vem explicando e elucidando os fatos de uma forma muito palpável. Então, para quem não acredita, digamos, naquilo que não é visível, não acredita, que é mais ateu, vamos falar assim, quando começa a estudar física quântica, primeiro que deveria deixar de ser ateu, porque tudo se explica através da física, mas enfim, não tô aqui nem para falar de Deus, só para falar de leis universais, e quando a gente entende como os átomos, as moléculas se organizam por formas como energias, né? E essa energia contém informações, e essas informações se propagam e ressoam através de campos, e como a energia se agrupa e se condensa e forma coisas, enfim, eu quero elucidar e desmistificar um pouco daquilo que eu estudei sobre física quântica, porque quando a gente entende como o universo funciona e como a energia se comporta, a gente consegue atuar na nossa vida e mudar um pouquinho da nossa realidade. E aqui nesse contexto a gente consegue entender um pouquinho daquelas pessoas que falam sobre física quântica, que falam da lei da atração, e parece tão bobo, tão fora da realidade. Como assim? Eu vou pensar e o sonho vai se realizar? Não é bem assim, porque se tudo que a gente pensasse acontecesse, o nosso mundo seria um caos. Lembra daquele filme do Jim Carrey, Todo Poderoso? Que de repente todo mundo ganha o poder de concretizar aquilo que quer e a vida vira um caos. Quem não assistiu esse vídeo, assistam. Então não é assim, eu vou pensar e vou criar. Existe uma dinâmica e leis que regem tudo isso, e quando a gente entende e começa a aplicar na nossa vida, a gente consegue de fato fazer com que coisas aconteçam e sim manifestar e criar uma nova realidade para nossa vida, mas tudo isso envolve uma série de coisas e uma série de alinhamentos que não é tão simples assim, mas quero desmistificar um pouco isso e compartilhar um pouco do que eu estudei com vocês, e através disso a gente poder ajudar a mudar a vida, e a gente mais uma vez toma a rédea das nossas vidas nas nossas mãos. Quando a gente entende como o mecanismo funciona, a gente pode agir de forma diferente e fazer uma realidade diferente, que é muito legal. E o terceiro viés de estudo são as reprogramações mentais, né? O que aqui os coaches falam muito bem, explicam muito bem, a PNL, enfim, todo esse viés de tentar ver a vida com esse treinamento mental, estudar como funciona um pouquinho a nossa mente para entender como aquilo que está lá no nosso subconsciente, através das nossas crenças e traumas e bloqueios, tudo que tá lá naquele escondidinho do porão da nossa mente influencia hoje na nossa vida
e faz a gente criar uma realidade que às vezes não tá tão de acordo com aquilo que a gente realmente gostaria. Então vamos falar de 3 coisas: um pouco de espiritualidade, um pouco de física quântica e um pouco de como funciona a nossa mente, pra gente entender que ninguém é vítima de nada. E a gente pode mudar nossa realidade, que nada é sorte ou acaso, e sim consequências das escolhas que a gente fez consciente ou inconscientemente. Ou seja, Michele, tu tá sendo louca mais uma vez, tá falando que eu escolhi viver esse caos que eu tô vivendo, tá dizendo que agora eu tô aqui cheio de conta para pagar, não tô dando conta e eu que escolhi tudo isso? De certa forma, sim, né? Essa vida, esse contexto social que você está inserido foi escolhido lá atrás, antes mesmo de vir para esse plano. E o que você vive hoje também são consequências das escolhas que você faz todos os dias e você não percebe porque não está consciente. E aí vem o poder da mente, né? Então, vamos aprender e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu venho estudando há alguns anos e sou uma formiguinha nisso tudo, mas eu já consegui mudar a minha realidade e percebo que já ajudei a mudar a realidade de algumas pessoas. Como eu sou dentista, as pessoas acabam passando pela minha vida e na minha área, que é uma área de reabilitação, os pacientes acabam ficando comigo por mais tempo. E nesse sentido, eu acabo criando uma intimidade um pouquinho maior com eles e eu acabo que a gente conversa muito. Eu sempre acabo mostrando o outro lado das coisas para as pessoas e fazendo elas verem a coisa sob outra ótica. E se você pensasse dessa forma, se você agisse dessa forma, se encarasse isso de outro jeito, de uma forma mais positiva, existe sempre um outro jeito de ver as coisas. Existe sempre um aprendizado em tudo aquilo que a gente vive. Eu sempre digo que as situações vêm para nossa vida por 2 motivos, ou porque a gente precisa aprender alguma coisa, ou porque elas estão nos preparando para algo muito melhor que está por vir. Então vamos ver pelo lado positivo, sempre há algo de bom para tirar disso. Toda situação sempre pode gerar algo positivo para nossa vida. Muita gente nessa quarentena tá fazendo desse limão uma limonada. N histórias que eu tô vendo de conhecidos meus que usaram esse como um empurrãozinho que faltava para melhorar de vida. Eu tô vendo gente vivendo melhor hoje, pós-quarentena, do que vivia lá atrás. Gente que queria realizar sonhos há muito tempo, que não tinha realizado até então, que tá realizando agora. Então sempre é possível fazer um novo começo. Se tá difícil agora, vamos parar, vamos se realinhar, vamos entender o que tá acontecendo. Quando a gente se encontra, quando a gente para, quando a gente respira, quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui na Terra, como o mecanismo funciona, a gente pode mudar a nossa realidade e fazer um novo começo. Tudo bem se não deu certo até agora, tudo bem se você não foi feliz até agora, tudo bem se você se sente culpado por alguma coisa que aconteceu, mas sempre há como mudar. Sempre existe a possibilidade de fazer diferente. O passado já foi, vamos escrever um novo futuro. Se você não foi bem sucedido até aqui, o que te impede de ser bem sucedido a partir de agora? Nada. Nada te impede a não ser você mesmo e os seus padrões mentais. Não se vitimize. Nunca ache que é culpa do fulano. Nunca ache que é culpa do jeito que você foi criado. Não é culpa de ninguém. Sempre existe a possibilidade de a gente tomar a nossa vida nas nossas mãos e mudar o nosso futuro. Desde que a gente entenda como faz isso. Por isso a gente tem que estudar um pouquinho. Então eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu estudei e mostrar para vocês que é sempre possível reescrever história, é sempre possível mudar. Se não tá legal, você não é o único que não tá legal.
Você não é o único que passou por problemas. As pessoas geralmente chegam lá no meu consultório falando assim, nossa, mas eu passei por isso é muito difícil. Você não é o único. Dessa mesma história igual a sua, eu conheço N. E aí eu conto os casos e tá vendo? E essa pessoa passou pela mesma coisa e conseguiu. Não tá legal?